Olá, amigos, colegas, alunos do IEPREV e advogados que também atuam no direito previdenciário. Hoje, mais um prazer estar com vocês. Nós temos hoje mais uma entrevista muito bacana, dando continuidade, então, ao bate-papo previdenciário, que agora é o nosso programa semanal, através da live pelo Facebook. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o Dr. João Batista Lázari. Sempre um prazer estar com ele. Então eu já vou mandar o convite aqui para ele poder participar conosco. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que envolve aí muita polêmica, muito debate, que são o quê? Que são os representativos de controvérsia da TNU. Então, só um minutinho aqui para eu mandar o convite para o Dr. Lázari, que sempre quando a gente começa demora uns minutinhos até a pessoa que vai ser entrevistada receber o nosso convite. Aí já estou enviando aqui para ele. Daqui a pouquinho ele já vai conseguir entrar para falar conosco. E eu vou aproveitar esses minutinhos enquanto ele ainda não entrou para conversar com vocês sobre os nossos eventos desse mês. Então, esse mês a gente tem em especial o congresso em Divinópolis, um congresso excelente no interior de Minas, mas um interior que fica próximo da capital. Boa noite do Neto. Neto, um grande abraço. Que bom que você está aí para participar conosco. A Marli Marçal, nossa coordenadora de Goiânia, um grande abraço. A Helena, querida. Helena, você precisa me dizer se tem curso. Depois, durante a live, você vai escrevendo os cursos aí para mim que você vai ter em São Paulo esse mês. Bem, então, como eu estava falando para vocês, a gente vai discutir um tema bem polêmico, né? Que tema polêmico que é esse? São as questões dos representativos de controvérsia da TNU. Então, a gente tem 6 julgados, né, nesse ano de 2018 que já estão chamando a atenção em razão da sua... alguns pela sua novidade, alguns um pouco de discussão em razão, por exemplo, de um retrocesso que muitos estão achando que nós estamos encontrando hoje nesses julgados. Mas ninguém melhor para falar disso do que quem julga processo, quem trabalha nesse âmbito, quem entende disso, que é quem o nosso querido professor João Batista Lázari. Deixa eu mandar o convite de novo para ele, que eu acho que ele não recebeu. O Face tem um pouco dessa demora para a gente conseguir fazer os convites. E eu não estou conseguindo aqui ainda convidá-lo. Vamos achar aqui. Cadê o Dr. Lázari? Peraí. Opa. Vamos ver se agora ele recebe meu convite. Dr. Lázari, o senhor já está me assistindo? Está conseguindo assistir? Se o senhor estiver, pode até escrever no comentário, que daí eu já consigo lhe puxar pelo comentário. Pessoal, então é o seguinte, então estamos aqui aguardando um pouquinho, o convite do Face às vezes demora uns minutinhos. Vera Queiroz, boa noite, amigos queridos. Vera, um grande abraço. Maria Estela Gonçalves, muito bom. Cíntia Pinho, boa noite, colegas. Deixa eu aproveitar e dar mais um abraço para quem está conosco aqui. Inês Caravelho, todas as segundas fico aguardando as lives. Que bom, Inês, fico super feliz mesmo. Marlon Leite, boa noite. Vera Queiroz aqui, Tatiane Fiore, Karina Santos, boa noite, professora, boa noite, querida Karina. Nayara Dornelas, que sempre nos acompanha, boa noite também. E tô com dificuldade aqui de chamar o professor Lázari. Vamos ver. Herbert Alencar, boa noite, minha mestre querida. Herbert, um grande abraço também. Deixa eu ver se eu consigo mandar um outro convite aqui para o Dr. Lázari. Aqui. Vamos ver se agora vai. Foi. Dr. Roberto já está nos assistindo também. Dr. Lázari também assistindo. Oi, Dr. Lázari. Estou tentando chamar o senhor aqui. Peraí. Agora vai dar certinho. Leandro, um grande abraço. Leandro aqui de Curitiba, grande amigo também do Paraná. Boa noite, Dr. Lázari. Boa noite, agora estamos conectados. Uma Ai, boa que noite, ótimo. Ana, e para todos que estão acompanhando essa nossa live. É um privilégio estar aqui para debatermos temas tão importantes. Eu que agradeço a presença do senhor.
E, primeiramente, por ter aceitado, segundo, porque o senhor já é uma pessoa muito especial para o IEPREV, é o nosso coordenador científico reiteradamente nos nossos eventos, também é coordenador da pós-graduação do IEPREV, então é sempre um grande prazer poder contar com o senhor em qualquer um dos nossos projetos. Obrigado. Eu vou aproveitar hoje e eu vou lhe dizer que eu já fiz uma lista. Uma Todos lista de perguntas? Perguntas e respostas? Vamos lá, né? Essa é a São, grande vantagem, né? Eu tenho as é, perguntas dos alunos, mas eu já vou pensando durante a segunda-feira sempre tudo que eu posso perguntar. Então, ótimo. é um grande prazer falar dessa matéria de direito processual. O senhor tem uma das obras mais respeitadas de processo previdenciário. E então é um prazer poder falar de processo com o senhor e também que essas pessoas que estão nos assistindo hoje, os nossos alunos, os advogados que militam na área, os estudiosos do direito, eles possam também entender um pouquinho dessa questão, o que é o representativo de controvérsia da TNU, como funciona esse regime tão especial dos juizados. Então, eu queria começar pedindo se o senhor poderia introduzir para nós uns minutinhos sobre o que é o representativo? Como que a gente chega no representativo? Para aquelas pessoas que ainda não atuam há bastante tempo, não conhecem bem a sistemática do juizado, o senhor poderia dar essa explicação? Claro, esse é um tema muito importante e para esclarecer para todos que estão assistindo. Na verdade, o representativo de controvérsia, ele tem um pouco, se nós tratarmos um pouco com similaridade, o repetitivo do STJ. Mas é da seguinte forma: na verdade, não se ingressa com um representativo de controvérsia na TNU. A TNU vai processar determinado recurso ou incidente de uniformização nacional como representativo de controvérsia quando houver um número muito grande de recursos sobre o mesmo tema. Então, começam a se repetir os pedidos de uniformização sobre determinada matéria e, então, a TNU, através do seu presidente, determina o processamento de um daqueles incidentes como representativo de controvérsia. Para quê? Para evitar a repetição de julgados em todos os incidentes que se processam ou que estão em via de processamento nas turmas recursais. Então, a partir dessa percepção da existência de reiterados incidentes sobre o mesmo tema de direito, então o presidente da TNU ele determina que um daqueles casos seja então processado nessa sistemática e a partir disso os demais são suspensos, ficam nas origens onde estão, nas turmas, aguardando o julgamento desse incidente. Então, o que acontece? Processando dessa maneira, há a possibilidade também de amigos curi, ou seja, é aberto um edital, quem tiver interesse pode se inscrever também para apresentar razões ou até mesmo sustentação oral, demonstrando interesse, como eventualmente pode acontecer com o IEPREV, o IBDP, outros institutos também a respeito disso. Pois bem, julgado daí esse representativo de controvérsia, então todos os processos que estavam suspensos, aguardando essa decisão, é aplicado esse entendimento fixado pela TNU. A partir daí, então, via de regra, a TNU não reexamina mais no seu colegiado esse tema, porque já fixou como representativo para ser manifestado, a não ser que houver uma modificação de jurisprudência por parte da TNU ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal naquela matéria, ou eventualmente por não ter sido apreciada alguma questão mais detalhada, como nós podemos assim até dizer, no caso da aposentadoria híbrida, né? Em tese já tinha um representativo de controvérsia, que era o 131, mas se entendeu que tinha faltado examinar um ponto dentro daquele tema, e aí se admitiu o representativo 168 a respeito de períodos remotos. Então, há uma particularidade. Como agora tem a questão da aposentadoria especial do contribuinte individual.
da súmula 62. Agora se admitiu um representativo de controvérsia também a respeito do tema, não foi julgado ainda, para verificar se depois, em 1998, quando o IPI passou a ser possível a descaracterização da atividade especial, ainda assim o contribuinte individual pode obter o reconhecimento naqueles casos em que o EPI, em tese, pode descaracterizar a atividade especial. Então, sempre tem, às vezes, um pormenor que pode ficar fora, mas a tese de direito principal, uma vez ela julgada e fixada dessa maneira, então ela tem essa aplicação de forma ampla, evitando, então, que a TNU, através do seu colegiado, que são formados por 10 juízes, fique reiteradamente decidindo os mesmos temas já decididos anteriormente e evita uma oscilação muito grande de jurisprudência. Por quê? Porque a composição da TNU ela se altera com bastante frequência. Normalmente os integrantes permanecem no cargo por 2 anos e depois vai trocando. Então, um tema decidido numa composição, quando volta, pode ser decidido de outra. Então, não há uma estabilidade na jurisprudência. Por isso, então, os representativos eles dão essa objetivo de estabilizar um pouco também a jurisprudência da TNU. Então, por isso se criou. Hoje nós temos, ao todo, entre julgados e pendentes de julgamentos, 190 representativos de controvérsia na TNU, né? E é sobre esses que nós vamos, então, aproveitar esse nosso encontro para debater algum desses temas já debatidos e julgados mais recentemente. E eu quero aproveitar, doutor Lázaro, eu sempre tive uma curiosidade que quando eu ainda advogava, eu lembro que uma vez eu fui sustentar na TNU e era lá no anexo do STJ. E eu tenho observado que essas reuniões, hoje em dia, elas não necessariamente são sempre em Brasília. E tem uma regra para isso? A sede da TNU, ela é a sede do Conselho da Justiça Federal. Então, não é mais onde era o STJ antigamente. Tem um prédio específico, né? Onde funciona Uhum. também a Infam, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, a sede, então, do Conselho da Justiça Federal e junto à TNU. Dentro do regimento da TNU, há essa previsão de poder fazer as reuniões descentralizadas, ou seja, de circular pelo país, podendo levar em diversas regiões e diversas capitais essa sessão de julgamento. Isso é uma forma de gerar um pouco mais de proximidade com o jurisdicionado, permitindo que, então, por exemplo, se faça uma reunião em Belo Horizonte, ou em Curitiba, ou em Florianópolis, foi feito recentemente, Porto Alegre. Então, permitindo que os advogados que queiram fazer sustentação oral, ou mesmo que não o façam, conheçam um pouquinho mais a sistemática de trabalho e de julgamento que é feito pela TNU. Então, é uma forma de levar esses julgamentos, que foi uma política adotada já há algum tempo lá pelo Conselho da Justiça Federal, e nesses últimos anos tem sido reiterado esses julgamentos descentralizados. Mas, de qualquer forma, apesar de tudo isso, a TNU, a sua sede, a sua estrutura física, onde estão os servidores, onde está a secretaria, ela continua sendo em Brasília. Os juízes, uma vez atuando na TNU, eles não ficam em Brasília, eles se deslocam a Brasília uma vez por mês, quando tem sessão, normalmente 3 dias, para poder debater os processos, que se chama numa pré-sessão entre os participantes, e depois, então, no dia da sessão, se tem os julgamentos, com sustentações, com os debates propriamente dito. E o importante, a TNU também, que ela melhorou no sistema de processo eletrônico, porque a TNU ela tinha um sistema que era o Virtus, que era um sistema muito ruim, talvez na época que você tenha atuado, tenha visualizado. Era mais um sistema de acompanhamento processual e não era o processo eletrônico. Depois a TNU tentou implantar o PJE, que é o modelo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também teve grandes dificuldades no tornar esse modelo do PJE para a TNU. E, por fim, foi adotado no ano de 2017
O EPROC, que é o processo eletrônico que é adotado na 4ª região, foi desenvolvido um módulo específico para a TNU e tornando efetivamente agora o processo, a TNU, um processo eletrônico. Então, isso tem, e também com isso dá mais transparência, seja no sentido de ter acesso às decisões, aos despachos, e a rapidez com que as decisões são disponibilizadas. Agora, quando a gente tem julgamento, logo já está disponibilizado, não depende daquela publicação que era sempre demorada no Diário Oficial, para depois poder se anexar eventualmente no banco de jurisprudência. Então, houve essa mudança bem importante do ano passado para cá também. Excelente. E não querendo ser bairrista, né? Mas eu acho que o EPROC, eu lembro quando estava a discussão que queriam adotar um sistema único, e eu tinha uma preocupação enorme que o EPROC estava ficando de lado nessa discussão. E o EPROC eu considero, eu viajo bastante e acabo, na época que advogava, atuava em vários sistemas diferentes. E eu sempre achei o EPROC excelente. Não sei se o senhor sabe, inclusive, o processo administrativo eletrônico do Conselho de Recursos foi construído em cima da plataforma do EPROC e do TRF4. O TRF4 doou a plataforma para o Conselho de Recursos, que foi muito bacana. Foi, na época, o EPROC na versão 1 ainda, né? Na versão 1 do Isso. EPROC foi levado para o Conselho de Recursos aí para facilitar. E agora o EPROC evoluiu bastante nas versões seguintes. Aí seria importante também, quem sabe, daqui um pouco o CRCS também adotasse uma nova versão mais melhorada, no sentido de Atual, né? Mais atualizada. Isso. É verdade. Mas então, doutor Lázaro, já roubei bastante do seu tempo fazendo essas perguntas e vou aproveitar dar mais um olá aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, a Camila Ferreira, o Roberto de Carvalho está aqui, o Cristiano Estevam, ele já colocou parabéns, mais uma aula magna dessa turma do IEPREV, então obrigada, Cristiano. A Darli Secato, a Marli Marçal, o Alan Fernandes Costa, do interior de Minas. Então, mandar um abraço para esse pessoal todo que está nos assistindo, agradecer pela presença e começar, então, perguntando para o senhor. Eu vi aqui, nós nos conversamos essa semana, o senhor me falou que os julgados de 2018 eram bem interessantes para a gente conversar sobre eles, e eu vou começar pelo primeiro. Então, o primeiro é o tema 164, que foi julgado em 19 de abril desse ano, e a questão que foi submetida a julgamento foi saber quais são os reflexos das novas regras constantes da medida provisória 739 de 2016, mais especificamente os parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei de Benefício, na fixação da data de cessação do benefício de auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, do pedido de prorrogação. Então, essa questão aqui, ela levantou, na época, muita polêmica, né? Principalmente a respeito dessas questões de direito intertemporal, que ficou com essa questão da medida provisória. E ela trouxe aquela discussão, afinal de contas, né? Como que fica a questão da data de cessação, quando que pode fixar, quando não pode. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, principalmente para os nossos alunos, pessoal que está nos assistindo, a respeito dessa polêmica e o que restou decidido no final. Muito bem. Esse é o representativo de controvérsia 164, ele trata de uma das questões muito polêmicas dos benefícios por incapacidade. E eu diria que não está ainda completamente resolvida essa matéria, porque nós encontramos ainda hoje precedentes do STJ entendendo que a cessação do benefício ela não pode se dar com data certa, deveria ter uma nova perícia, né? Então, essa é uma questão ainda bastante debatida no âmbito de tribunais e também no STJ tem reiterados precedentes dizendo que não pode haver a cessação com data certa, que teria que haver a nova perícia. A TNU ela enfrentou essa matéria e realmente tem recurso ainda desse representativo de controvérsia, ele não está, tem ainda para o STJ, não está julgado definitivamente, mas a questão ela fixou a tese. Primeiro ponto, entendendo que a
a questão da fixação de uma data certa de cessação, ela é válida. Então, quer dizer, quando houve a mudança pela medida provisória, primeiro a 739, depois houve a transformação da lei na 13457, houve também a medida provisória 767 antes disso. Então, a TNU fixou algumas teses, ou melhor, 3 teses a respeito disso. Uma primeira dizendo o seguinte: os benefícios que tinham sido concedidos antes da fixação pela medida provisória, que foi a 739, que criou esse modelo da data certa, porque antes só tinha em decreto regulamentador. Quando estava em decreto, se entendia que era ilegal porque a lei de benefícios não previa. Aí, então, veio a medida provisória, se reiterou por medida provisória e veio a lei. Então, a TNU, nesse ponto, fixou o entendimento que a norma é válida. Então, que poderia haver a definição da data de cessação na hora da concessão, seja administrativa, seja judicialmente. Mas estabeleceu alguns marcos na questão do direito temporal, como você comentou, doutora Ana, que, primeiramente, os que tinham sido concedidos antes do estabelecimento do modelo de data certa, não poderia se aplicar o prazo fixado na medida provisória, dos 120 dias, que é o prazo quando não há data prevista. Então, todos aqueles casos concedidos antes da medida provisória 739, a cessação depende da convocação por uma perícia, como é a perícia hoje que nós temos da Operação Pente Fino, e seria submetido, então, todos os segurados com benefícios concedidos sem a fixação da data, não poderia de imediato aplicar o prazo estabelecido em lei. Então, foi um primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado aos benefícios concedidos, então, após a previsão da medida provisória 739 e da 767, que foi convertida na lei 13.457. Né? Então, nesses casos, a TNU entendeu que é possível ser fixada a DCB, e sendo desnecessário, nesse caso, com a fixação da DCB, uma perícia para cessação do benefício. Com passado o prazo, então o benefício poderia ser cessado. Mas, de qualquer forma, e aí esse é o ponto terceiro, sempre garantido ao segurado, seja o benefício concedido na via administrativa, seja na via judicial, o pedido de prorrogação. E também, enquanto não for realizada a nova perícia, o benefício não pode ser cessado. Então, assim como já existia a ACP, já mais antiga, ainda da época do decreto, dizendo que quando há pedido de prorrogação, enquanto não realizada a nova perícia, não pode ser cessado o benefício, nesse representativo de controvérsia 64 também se estabeleceu sempre a garantia da manutenção do benefício enquanto não realizada a nova perícia quando há pedido de prorrogação. Então, eu sei que esse é um tema que realmente é muito sensível, até porque ainda o STJ me parece que seria importante julgar isso através de um repetitivo também, não só como ele já tem vários precedentes, mas não fixou isso no repetitivo, porque nós temos algumas divergências. No âmbito de tribunais regionais federais também, tem algumas turmas que admitem a data certa, outras não admitem, e a TNU acabou fixando no sentido de ser válida essa fixação, seja no benefício concedido na via administrativa ou na via judicial. Então, esse é o ponto que se trata dessa primeira discussão que nós temos para tratar desse tema. Perfeito. Não, a explicação foi ótima. Eu até vou comentar aqui, já tem alguns comentários. Eu vou comentar que já tem alguns comentários. Eu estou bem hoje. O pessoal está falando o seguinte: professor, por que só o incidente de uniformização do INSS sobe direto para a TNU? Essa é uma percepção bem individual, mas que a gente verifica que muitos advogados têm essa ideia, né? De que às vezes só o incidente, no caso de uniformização do INSS, sobe. E aí ele nem estaria falando de representativo, está discutindo mais a questão dos incidentes mesmo. Antes do senhor responder, eu vou dizer que eu tenho uma tese. A minha tese, eu digo que ela funciona lá no CARF da mesma forma.
que acaba que, como os procuradores eles atuam muito reiteradamente, eles possuem já a técnica de encontrar o paradigma, de já estarem mais preparados, e isso sem demérito nenhum da advocacia. Eu advoguei 12 anos, né, com benefício, principalmente benefício de incapacidade, mas eu vejo lá no CARF acontece isso comigo, e daí eu quero ouvir a opinião do senhor também. Que os procuradores, como eles fazem isso reiteradamente, eles já possuem um banco de paradigmas que eles vão se organizando para poder recorrer das mais diversas matérias. E acaba que eles já fazem um cotejamento analítico mais apurado pela prática. Porque enquanto o advogado entra com 2, 3 incidentes, o procurador às vezes entra com 40. Então, eu tenho essa percepção lá do Tribunal Administrativo, que é o que acontece com os recursos especiais, que a gente analisa também. A admissibilidade é muito parecida com a da TNU. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor para responder o Denis Coutro. É, não, vai ao encontro do que estás falando. Na verdade, porque a AGU ela é muito organizada, então ela acompanha a jurisprudência das turmas recursais de todo o país, a jurisprudência do STJ, através dos recursos, principalmente dos julgamentos dos recursos especiais. E como o incidente de uniformização, para que ele suba ou para que ele seja admitido, tem que fazer justamente, primeiramente, decisões, paradigmas válidos, turmas de diferentes regiões ou com relação ao do próprio STJ, como jurisprudência reiterada, ou da própria TNU. Então, o que acontece? A AGU ela tem um banco de jurisprudência que ela acompanha, ela faz essa catalogação, ela inclusive prepara, em muitos casos, inclusive padrões para temas mais corriqueiros. Então, e além de ter esse banco, tem a prática do cotejamento com uma forma que atua diretamente. Então, por exemplo, tem procuradores que só fazem o acompanhamento de recursos em turmas recursais, tem outros que só acompanham a TNU. Então, quer dizer, isso tudo leva a uma expertise muito grande nessa matéria. Então, tanto para o pedido de uniformização para a turma nacional, como também o recurso extraordinário, ou mesmo no procedimento comum, o recurso especial. Então, seria um pouco disso. Se nós olharmos e for pegar os incidentes de uniformização e for fazer a pesquisa, nós vamos ter muitos incidentes conhecidos e providos que foram apresentados também pelos segurados, pelos advogados segurados, pelas partes. Então, talvez estatisticamente, eu não tenho esse dado, mas pode ocorrer que tenha uma admissibilidade num grau maior, mas se deve a isso, porque um dos grandes problemas que existem nos juizados especiais está justamente na pesquisa de jurisprudência. O que acontece? E aí talvez o ponto que daí dificulta a grande parte da apresentação pelo advogado dos segurados. O que acontece? Nos juizados especiais, quando as turmas julgam, tem uma previsão da Lei 9.099, que se aplica à Lei dos Juizados, que é a 10.259, que as sentenças podem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos quando o relator entender e a turma entender que não há necessidade da modificação. Então, tem ainda muita confirmação de sentença pelos próprios fundamentos, outras têm votos, mas são poucos os casos que nós encontramos de ementa de decisão ou de acórdão de turma recursal. Então, se você for fazer uma pesquisa focado em ementa de decisões de turma recursal, é difícil encontrar. Então, isso também dificulta muito a apresentação do incidente de uniformização. Então, tem que conhecer com profundidade a jurisprudência da turma, tem que buscar decisões que às vezes não estão com ementas, e de outra região ainda, para poder embasar o pedido de uniformização. Então, isso é um trabalho difícil, né? Então, teria que ter realmente uma estrutura mais sofisticada para que isso realmente acontecesse com maior facilidade. Eu vejo no CARF, inclusive, que os advogados eles montaram entre eles um banco de ementas, ainda mais por ser um tribunal administrativo, que o acesso é um pouco mais difícil, justamente para conseguir o paradigma.
Então, fica a dica para os advogados que estiverem nos ouvindo, as OABs, né, para montar um banco de jurisprudência referente aos principais temas e com diferentes casos concretos para poder ter tanto a similitude quanto a comprovação da divergência, que eu acho que é uma dica interessante. Doutor Lázaro, e antes de ir para o próximo, eu quero registrar a presença da doutora Maria Helena Carreira Alvim, nossa querida amiga que está aqui nos Um abraço, doutora assistindo. Mariana. Muito querida ela, É, sempre muito bom tê-la. ela é muito querida. O Alexandre Lacerda, Anice Cambuim, Tânia Santos. Eu tô falando um oi para todo mundo, doutor Lázaro, senão depois no final eles ficam bravos comigo, porque eles dizem que eu não passei o abraço para o senhor. É, aqui a Daniele Nascimento, qual o prazo para interpor o incidente de uniformização? Fernanda Melo Brito, boa noite. Lúcia Catarina, boa noite, professores queridos. Shirley Rocha, Marcelo Fontes, Marcos Bandeira. Então, quero agradecer todo o pessoal que está aqui conosco, Vanessa Santos. Bem, até o Denis fez a seguinte observação: os servidores da TNU são muito prestativos, é verdade. Todas as vezes também que eu precisei de algo na TNU, sempre fui muito bem recepcionada, inclusive pelo telefone, para resolver problemas de quem é de fora, eles são muito bacanas mesmo. Marcos Apolinário diz que é show de bola assistir as nossas lives. A Gisele mandou um curto muito. Carlos Soares também. Bem, vamos para o próximo tema, né, doutor Lázaro? Senão a Só gente não vai andar. para o prazo, só para avisar, o prazo é 15 dias da interposição do incidente de uniformização, 15 dias o prazo a partir da decisão da turma recursal. Na verdade, proferida a decisão da turma recursal, abre-se o prazo de 15 dias para o incidente de uniformização regional, na mesma oportunidade o pronacional, que também é 15 dias, e o extraordinário, que também é 15 dias, então todos no mesmo prazo, nos seus embargos de declaração, que o prazo é diferenciado, senão é sempre 15 dias. Né? O que é 10 dias é contra a sentença de primeiro grau. Eu ia dizer que tem que ler o livro atualizado, né, doutor Lázaro? Porque esse prazo há alguns anos já foi de 10 dias, né? Foi. Esse é um outro ponto que o advogado profissional enfrenta dificuldade, porque muitos dos regramentos em relação à turma nacional e até as turmas, a turma regional e a própria turma recursal nos estados, é regrado por regimentos, por resoluções. Então, a norma, a lei ela é muito sucinta e ela não trouxe, por exemplo, nem o prazo de apresentação dos incidentes de uniformização. E no início foram 10 dias, depois se alterou para 15. Realmente isso aconteceu. Aí várias questões que nós temos, e agora muitas questões, o que do novo CPC se aplica aos juizados e assim por diante. Então, é sempre muita questão polêmica a respeito dessa matéria. Mas vamos Eu lá. aproveito para fazer uma propaganda do seu livro, porque eu sou professora de processo previdenciário. E eu uso os seus livros há muitos anos, assim como também uso do professor Savares, e digo que são excelentes mesmo, até porque a quantidade que vocês conseguem manter atualizada é uma coisa incrível. Eu fico me perguntando se vocês dormem. Muito pouco. Assim, a gente tem que estar sempre enfrentando aí madrugadas para atualizar. Então, realmente é um trabalho árduo, mas a gente tem que fazer, porque eu acho que aproveitando a nossa experiência, o Savares passou pela TNU, eu passei, o Daniel passou, então nós tivemos essa experiência, e então é importante que a gente transmita e dê continuidade. E, inclusive o livro de prática processual previdenciário, que a Gisele Cravichinchim atua junto, e é uma advogada muito atuante, tem inclusive os modelos dos pedidos de uniformização, regional, nacional, enfim, todos as peças processuais dos juizados especiais para facilitar justamente essa atuação do profissional, né? E Esse é só um bom momento para aproveitar e mandar um abraço para a Gisele e para o doutor Carlos Alberto também. vou transmitir, obrigado. Desculpa, o senhor ia falar e eu lhe cortei. Só aproveitar, porque pensando nessa ideia da prática processual previdenciária, foi que o IEPREV criou
uma das pós, né, que está inclusive até com inscrições abertas para que está iniciando agora em setembro, é a de prática processual previdenciária administrativa e judicial. Quando nós debatemos, eu, o professor Roberto Carvalho Santos, a gente justamente estava com esse enfoque, sair um pouquinho só da parte teórica e focar muito na questão do que é necessário para a atuação, né, no dia a dia. Então, ele tem bem o enfoque da prática processual, seja no âmbito dos juizados ou do procedimento comum, da Justiça Federal e estadual também nas ações por incapacidade. E a questão também da via administrativa, que é cada vez mais utilizada e sempre com muitas novidades, como o INSS digital e outras questões mais. Então, às vezes o próprio profissional que fez uma especialização uns anos atrás, se ele não se atualizou, se ele não se manteve atento ao que aconteceu, ele fica defasado. Então, essa especialização ela é muito boa. Assim como também foi lançada esse mês a especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário, que também é uma forma de também unir os dois ramos do direito que são irmãos, são muito próximos, né? E que então é bastante importante. E foi lançada com aula magna na semana anterior com o Carlos Alberto, já que você citou dele, por isso eu lembrei agora. O Carlos Alberto foi em Belo Horizonte para proferir a aula magna da pós de Direito do Trabalho e Previdenciário. Querido professor Carlos Alberto, qualquer hora eu também vou convidá-lo para estar aqui. Doutor Lázaro, deixa eu aproveitar que o senhor falou da pós e só comentar com os nossos alunos, com o pessoal que está nos assistindo, que essa pós de trabalho e previdência, ela tem uma proposta diferenciada, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, elas pensam que vão ser 6 meses de previdência, 6 meses de trabalho. E, na verdade, a proposta ela é diferenciada, ela é justamente de unir esses dois estudos, né, de áreas do direito e que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, trabalhar muito o ambiente laboral, os reflexos do ambiente laboral nos tributos previdenciários. Então, eu vou dar aula lá também, tive o prazer de ser convidada, eu dou aula nas duas, né? Ainda bem que o senhor me convida, viu, doutor Lázaro? Vai que o Roberto não me convidasse, né? E aí eu fiquei muito assim, achei muito interessante quando o Roberto me falou, porque a ideia justamente não é aquela coisa de segregar. Porque eu dou aula em vários lugares que tem trabalho e previdência, mas são 6 meses de cada um normalmente. E a ideia nessa pós é de conjugar esses entendimentos. Então, para quem se interessa, quem gosta de trabalhar com ambiente laboral, quem trabalha bastante com essa questão, principalmente também do empresa, então, vai ter bastante coisa legal nessa pós para essa área também, né? Deixando essa dica, vou passar aqui só mais um alô para Silvânia, para Daniele Santos, para Rosa Lima, Tiago Kidrick, não sei se eu falei certo, Tiago. Tiago Kidrick, lá do nosso querido Rio Grande do Sul, um abração. Nadir Nunes, Maria Aparecida Naime, Vera Queiroz e Anderson, até meu esposo está curtindo ali, doutor Lázaro. Tô vendo uma prima minha também, a Gisele Colpani, viu? Tá. Então, Isso. vendo, coisa boa, né? Minha Não tem esposa não. coisa melhor. Hã? A minha esposa não está assistindo, tá? Ela não está assistindo, mas ela está aí, né? Ela está assistindo ao vivo. Já aproveito para mandar um grande abraço para ela. Tá vendo? Bem, então vamos falar agora do segundo tema. O segundo É. tema não é muito diferente do primeiro, também tem bastante polêmica, envolve benefício por incapacidade e é a questão da carência, né? Que ficou aquela grande discussão quando houve a legislação trouxe um período diferente para essa carência. Daí, se o senhor puder, então, falar um pouquinho desse reingresso do segurado, dessa diferença de prazo. É o tema 176. Ele foi julgado agora no dia 17 de agosto de 2018, esse representativo, e é justamente a seguinte situação. O segurado que perde a qualidade de segurado, ele, pelo artigo 24, parágrafo único, era necessário ele cumprir 1/3 da carência novamente. Então, no caso de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, bastavam 4 meses para
a partir do reingresso para recuperar as contribuições anteriores e fazer jus ao benefício, sem necessidade de cumprir novamente a carência. Veio a medida provisória 739, lá em 2016, e fixou que quando alguém perdesse a qualidade de segurado, no reingresso teria que cumprir a carência toda ela novamente. Então, os 12 meses para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e, no caso, salário e maternidade, 10 meses, nas hipóteses que são exigidas os 3 benefícios. Né? Perdeu validade a medida provisória 739 em novembro de 2016. Aí, em janeiro de 2017, medida provisória 767 e fixou novamente a regra do cumprimento por inteiro do período da carência, no caso, o reingresso. A medida provisória 767, ao ser transformada em lei, na Lei 13.457, em junho de 2017, a regra fixada foi metade da carência. Então, não ficou nem um terço, não ficou inteira e ficou a metade da regra. E aí, a grande discussão é de direito intertemporal novamente. Quando é que vale um 12, quando é que vale um terço, quanto é que vale a metade, enfim. Bom, o que nós temos? Nós temos vários julgados, seja em tribunais, em turmas recursais, com vários posicionamentos a respeito disso. Um deles é que a medida provisória, embora tenha perdido validade, o período que ela vigorou, ela é uma norma que deve ser aplicada à previsão que continha nela dos 12 meses, que teria que ser cumprido novamente. Pelo disposto no artigo 62 da Constituição, salvo se houvesse um decreto legislativo fixando e modulando esses efeitos, coisa que não saiu pelo Senado esse decreto. E estabelecendo, então, o tempo regis actum, ou seja, na vigência da medida provisória 739/12, aí depois que perdeu a validade volta para 4 meses, depois volta a ser 12 na medida provisória 767 e depois cai para 6 na Lei 13.457. Sendo definido, que essa tese que a TNU fixou, ao tempo, né, que seria constatado que a incapacidade ocorreu nesses períodos, as regras de carência nelas previstos, de acordo com o fato gerador. Então, se a incapacidade surgiu na vigência da medida provisória 739, seriam 12 meses. Se surgiu a incapacidade entre a medida provisória 739 e a 767, seriam 4 meses. Se surgiu na vigência da 767, 12. Se surgiu na vigência da Lei 13.457, seriam 6 meses. Eu defendi já está também isso antes mesmo, logo que saiu essa norma, a minha defesa é no sentido de que não se pode, pelo princípio da isonomia, você ter num período 4 meses, 12 meses, volta a ser 4, aumenta para 12 e volta para ser 6. Então, isso gerou uma confusão muito grande, não poderia, pelo princípio isonômico, tratar de forma desigual pessoas que ficaram incapazes num período semelhante, né? Muito próximo um do outro, e sendo que uma norma perdeu validade, então ela não poderia ser transformada em lei. Eu defendi no início no sentido de que a medida provisória 739 não poderia ser aplicada o prazo dela, porque ela perdeu validade, então nós criaríamos um período anterior de 4 meses e posterior 4, ficaria no meio a regra dos 12, seria então antisonômico e não se aplicaria. E o período da medida provisória 767, eu defendi desde o início que, como não foi transformado em lei os 12, mas os 6, então deveria aplicar os 6 meses e não os 12 desde o início da medida provisória. Mas sem até julgados, entendendo que deveria ser aplicado até a Lei 13.457 os 4 meses. E a TNU adotou um caminho um pouquinho mais rigoroso, né? Entendendo a aplicação da carência com base na data de início da incapacidade com essa percepção. Também um tema muito, ainda, vamos dizer assim, que vai ser debatido bastante, eu espero isso também no âmbito do STJ, através de um repetitivo, e que seja
talvez tenham um outro olhar, uma outra interpretação, diferente do que a gente até então tem apresentado sobre esse tema, do entendimento pessoal, ou do entendimento também que a TNU adotou, enfim, porque é uma questão, me parece, que pode acabar inviabilizando a concessão de um benefício por incapacidade e nunca mais a pessoa ter acesso. Por exemplo, uma aposentadoria por invalidez na vigência da medida provisória 739, em que a pessoa tinha lá 10 meses de cumprimento de carência após o reingresso e ela precisava 12 e não teria mais direito. Então, se fosse antes, ela teria e depois também. E aí, até pela regra atual, ela teria que são 6. Então, gera uma injustiça, assim, na minha interpretação, uma inconsistência que não poderia ser fixada uma regra mais gravosa do que a lei a transformou. Né? Então, essa é a minha interpretação. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos nesse tema também. Capítulos. Os próximos capítulos, né, doutor Lázaro? Eu vou fazer uma ressalva pessoal minha aqui de que eu tenho achado a TNU muito restritiva ultimamente. Eu tenho esperança de que, sei lá, dê assim uma movimentada lá, porque ultimamente eu tenho achado eles muito rigorosos. Mas faz parte, né? O que me preocupa muito é que, assim, eu sempre faço essa crítica. O que me preocupa, e eu vejo que preocupa os advogados, é que a gente acaba, dentro do juizado, colocando as pessoas mais humildes, né? Em razão da limitação da competência absoluta de 60 salários, eu sempre repito isso aqui, não canso de falar. A gente acaba colocando as pessoas mais humildes, porque elas podem ficar 5 anos, que é o que elas têm direito de receber, e ainda assim elas estão dentro da regra do juizado, né? Tirando as 12 vincendas. Então, vou calcular uns 4 anos de atrasados, elas ainda estão presas aquelas que ganham salário mínimo. Então, existe essa preocupação, porque a via do incidente, embora eu sei que a maioria dos doutrinadores não concordem, que ela é instrumental, ela é processual, eu considero a uniformização muito mais instrumental do que processual ainda. E vejo que isso, às vezes, prejudica o direito da parte. Mas é uma questão que nós poderíamos fazer uma live inteira aqui para falar do Juizado Especial Federal, né, doutor Lázaro? É verdade, são temas bem polêmicos normalmente a oscilação de posicionamentos, isso acontece também no âmbito de tribunais superiores, também isso não é incomum, até mesmo do STJ, nós tivemos quando mudou, que era a terceira sessão que uniformizava matéria previdenciária e passou para a primeira, houve também, no primeiro momento, algumas decisões que foram consideradas assim, no sentido de serem mais rigorosas, né, na sua interpretação, mas isso é sazonal, né? Então acho que faz parte do direito e deve-se sempre buscar uma revisão daquilo que a gente interpreta que não seja uma interpretação que seja mais justa. E só para referir, então, também da TNU, dentro do modelo dos juizados, há a possibilidade de um incidente de uniformização contra a decisão da TNU ao STJ. Embora o modelo dos juizados não tenha a previsão do recurso especial, há ainda a possibilidade de que, contra a decisão da TNU, quando ela contraria a jurisprudência do STJ, a possibilidade de se ingressar com um incidente no STJ. Então, por exemplo, se determinados tribunais decidirem um tema e dessa decisão chegar uns recursos especiais ao STJ, o STJ decidir a matéria de uma maneira e o juizados está decidindo de outra via TNU, então, da decisão da TNU vai para o STJ, através desse outro incidente, para que o STJ fixe a orientação definitiva, como nós temos em vários temas já também admitidos no âmbito dos juizados, que é o caminho. Né? Agora, a grande dificuldade, por exemplo, em questões, se a TNU decide rápida e essa matéria não foi apreciada no âmbito do STJ, daí da decisão da TNU não caberia o incidente para o STJ, porque a TNU não contrariou o STJ. Então, só caberia quando ela contraria. E o que sobra é a via constitucional, que muitas vezes não é reflexa, né, a ofensa. Exatamente. E aí fica um pouco estreita a via do recurso. Mas faz parte, né? Bem, deixa eu só registrar aqui que a Helena está falando que no dia 26 de outubro
o Dr. Lázaro estará em São Paulo ministrando o curso Aspectos Polêmicos em relação ao tempo de contribuição, averbação, indenização e utilização deles na concessão e revisão de benefícios. Aí aqui, deixa eu só abrir aqui, será na Avenida Paulista, inscrições pelo site do IEPREV. E quem tiver dúvida, pode perguntar ali, a Helena está escrevendo ali, Helena Van Hausen, que é a nossa coordenadora de São Paulo. Então, a Helena já está escrevendo ali no comentário. Quem quiser, já adiciona a Helena no Face, já conversa com ela, já tem uma ideia também de outros cursos do IEPREV em São Paulo. 26 de outubro, garantida a presença do Dr. Lázaro por lá. Isso, 26 de outubro estaremos lá, então. Aguardo vocês para esse curso, vai ser muito bacana. Vamos pegar muitas questões que geralmente são polêmicas, né? Principalmente quando a gente fala de tempo especial, são vários aspectos, eu fiz algumas lives também a respeito disso, a questão da indenização, dos cálculos da indenização, a doutora Ana também é especialista nisso, né? Que a gente tem vários aspectos sobre juros de mora, sobre a base de cálculo, a questão de usar o auxílio-doença para fins de tempo de contribuição, para fins de carência, quando pode, quando não pode. Então, tudo isso está relacionado à concessão de benefício, porque quando a gente vai postular, vai analisar um pedido de aposentadoria, o que nós temos que ver é o tempo trabalhado, o período de tempo de contribuição, de carência, então isso é fundamental. A questão do que está no CNIS, a retificação do CNIS, o acesso a essas informações, tudo isso é fundamental. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse tema para o próximo curso lá em São Paulo, para debater essas questões bem polêmicas e, com certeza, vão encontrar muitos que estão assistindo essa live hoje lá em São Paulo. E esse é um tema que eu particularmente gosto muito e espero em breve poder assistir esse curso do senhor pelo IEPREV também online, porque está meio difícil de eu me deslocar, mas eu gosto muito desse tema, então quem estiver assistindo, com certeza é um tema muito interessante. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço para Maria do Socorro, que é minha aluna de Marabá, no Pará. Eu tenho uma turma no Pará, tenho uma turma eu tenho em Belém, Marabá, São Luís do Maranhão, Bahia, com coordenação do professor Ivan Cashman, mandar um grande abraço para esses meus alunos que estão estão nos assistindo aqui também. Sebastião Gomes, no caso do benefício judicial para o corte, a perícia deve ser judicial? Então, na verdade, a Sebastiana, desculpa, ela trouxe um tema aqui que a gente já, no passado, eu vou até só contextualizar, quando eu advogava, bem no início, a gente tinha uma ideia, né? Os advogados até peticionavam nesse sentido, de que só para cortar uma perícia judicial, somente com outra perícia judicial. Mas isso já caiu, né, doutor Lázaro? E acho que essa medida provisória que o senhor comentou no tema 1, ela veio justamente para resolver essas questões que ficavam, às vezes, um pouco obscuras. O que fazer quando não tinha sido decretada a data da cessação? Então, acho que essa medida provisória já veio para resolver isso. A medida provisória, a 739, a 767, a própria Lei 13.457, agora prevêem a data de cessação do benefício com o prazo fixado já pela perícia, com possibilidade de pedido de prorrogação, a não ser em casos que não há como a perícia identificar o tempo de duração do benefício. Mas eu só também reitero novamente que, apesar desses dispositivos legais, ainda é possível encontrar precedentes no STJ no sentido de não aplicação dessa data de cessação do benefício de forma automática. Como também o STJ tem precedentes mais atuais, até 2018 também, ainda daqueles benefícios concedidos por ação judicial com trânsito em julgado, somente através de outra ação judicial poderia ser cancelado, que seria a aplicação do princípio do paralelismo de formas, né? Então, o próprio STJ tem ainda precedentes, ainda adotando esse critério. Embora o INSS chame no pente fino para a revisão, através de uma perícia administrativa, de processos concedidos através da ação judicial transitada em julgado. E por isso que nós temos um volume de tratamento tão grande, né? Aí pode-se buscar através até de uma ação de restabelecimento, outras vezes mandado de segurança, enfim, a quantidade de demandas é muito grande para essa finalidade.
um pouquinho diferente da pergunta da Sebastiana, é do Diego, nosso diretor lá do IEPREV, e eu acredito que o professor Lázaro já respondeu, que é essa questão do STJ do paralelismo da forma. Quase que não saiu aqui, mas consegui. Paralelismo, de paralelismo, exatamente. Mas vamos falar Então, é do isso. tema, vamos falar de um tema com decisão favorável ao segurado agora, de um representativo do dia 17, Torano? Vamos sim, vamos falar do 170, pode ser? Vamos nesse, então. Vamos falar sobre Então, esse. ou o senhor quer. Pode ser esse, não? Pode ser Então, esse. É, essa é a questão, eu acho que é bacana, porque é a questão dos agentes cancerígenos, né? exatamente. Justamente isso. O INSS relutava em aceitar, quando o segurado tivesse contato com agentes cancerígenos, o reconhecimento do tempo especial, admitindo, inclusive, que poderia ser afastado por EPI. Mais recentemente, isso está hoje no Decreto 3.048, no artigo 64, parágrafo 68, melhor, parágrafo 4º, prevê que quando é o contato com agente cancerígeno, o tempo para poder contar a exposição ela é qualitativa, não é quantitativa, não depende da exposição. E também não há EPI eficaz com relação ao produto cancerígeno. É o caso aqui que foi tratado nesse representativo 170, foi pego o caso de poeira de sílica cristalina em forma de quartzo. Então, a poeira de sílica, que é um exemplo típico, mas aí nós temos vários agentes cancerígenos no dia a dia, inclusive formol, nós temos também as questões dos hidrocarbonetos e outros tantos produtos cancerígenos. Pois bem, o INSS passou a admitir esse entendimento, mas não deu efeitos retroativos, entendeu que somente para exposição a partir do decreto 8.123 de 2013 passou a admitir a questão do qualitativo e da não que o EPI não poderia ser eficaz. Então, o que a TNU fixou como tese nesse representativo de 170, no dia 17/8 de 2018, foi no sentido de que essa avaliação no sentido de ser qualitativa e que a ausência do EPI não descaracteriza, ou a presença de EPI não descaracteriza o tempo especial, tem efeitos para o pretérito também, não é só a partir do decreto de 2013, é para qualquer período. Então, se alguém esteve exposto a um agente cancerígeno lá na década de 90 ou na década de 80, ele, pela análise que tem que ser feita, é qualitativa e não há EPI eficaz em qualquer momento, e não só a partir do decreto. Então, esse representativo ele veio com essa finalidade. Então, embora já sedimentado na via administrativa, que quando é cancerígeno, que está naquela lista, né, que é uma lista nacional de agentes cancerígenos, uma vez presente a exposição, de maneira qualitativa e não de quantidade, mas a qualidade, e a presença do EPI não afasta, e isso vale para qualquer período e não só a partir do decreto 8.123 de 2013. O que isso representa na prática? Que nós vamos continuar tendo demandas judiciais a respeito dessa matéria, porque o INSS não está dando uma aplicação retroativa desse entendimento. Então, quem tem essa exposição em períodos anteriores a essa data e que eventualmente tenha no PPP indicação do EPI eficaz, vai ter que continuar ajuizando ações para poder valer o seu direito. Mas, pelo Sim. menos, o reconheceu nesse representativo 170, né? Mas é muito bacana. Eu gosto desse representativo porque ele me lembra muito o período que eu atuei no Conselho de Recursos. Porque no conselho, no começo, quando saiu a questão do benzeno, antes de se tornar o memorando, acho que é o memorando 8, se eu não me engano, a gente tinha aquele parecer da Fundacentro, que utilizava bastante na via administrativa, e eu tive o prazer, eu e o doutor Rafael Valdrich, de julgar isso no pleno do CRSS em 2013, quando a gente fez a proposição de uma súmula, até o processo era da minha relatoria, e acabou não conseguindo aprovar a súmula, mas saiu resolução para as juntas e câmaras de julgamento poder fazer a aplicação.
Então, eu tenho uma boa lembrança dessa luta que foi a questão do qualitativo e não do quantitativo. Bem, o próximo tema, que é do dia 17, que eu acho que é o tema que o senhor também tem vontade de falar, porque esse tema é bem polêmico, é o 168. O Eu, tema 168 é a vamos tratar questão. primeiro deixar esse aí por último, vamos tratar primeiro do auxílio reclusão? Do Ah, número. perfeito. Então, o tema 169. Isso, vamos tratar primeiro Eu fui desse. pulando já. Acabou de... É, O tema queres... 169, eu não posso falar nada porque eu tenho um voto no pleno do Conselho contra. Não, aqui Então, eu então eu do fui 69, pulando esse tema. trata do Mas podemos auxílio, falar do 69. Sim. trata do auxílio reclusão, né? A questão do critério de baixa renda, que, que quando saiu a emenda constitucional número 20, estabeleceu que só os dependentes de segurado de baixa renda teriam direito ao auxílio reclusão. Saiu essa polêmica, chegou o Supremo Tribunal Federal se deveria se avaliar a renda do dependente ou a renda do segurado para efeito de estabelecimento do preenchimento do requisito, e o STF fixou que seria o salário de contribuição, a renda do segurado. Então, nós tivemos várias polêmicas nessa matéria, uma também já julgada por representativo de controvérsia e também por repetitivo no STJ, que é de que se o segurado, no mês em que ele for preso, ele não tiver renda, ele tiver desempregado, por exemplo, então é renda zero e o benefício é devido. Então, isso está pacificado, TNU, está pacificado, STJ também. Esse 169, ele trata de uma outra questão. O segurado tem renda, mas ultrapassa um pouquinho o limite de baixa renda. E às vezes acontece, porque quando é o valor de baixa renda, é um número, né? Um número que hoje é em torno de 1.300 e alguma coisa. Mas é um número. Agora, às vezes, passa R$ 20, passa R$ 50 esse limite. Então, não tem direito. Então, assim, a jurisprudência do STJ nessa matéria, ela permite a flexibilização nessa matéria, no sentido de que a flexibilização do conceito de baixa renda, para avaliar no contexto como um todo, o número de dependentes, a situação de quanto é que ultrapassa esse limite, a necessidade que os dependentes estão passando e tudo mais. A TNU, ela adotou no 169 o critério também de permitir a flexibilização, só que ela adotou no sentido mais específico, naquele valor que ultrapassa o limite, sendo um valor pequeno, não sendo um valor expressivo, dando mais o caráter de objetividade, sem necessitar, por exemplo, fazer um estudo socioeconômico para avaliar se há uma vulnerabilidade social ou não. De repente, o último salário de contribuição foi lá R$ 1.400. Então, não precisa fazer uma perícia, é um valor que ultrapassou, é um valor muito pouco. Então, o benefício já seria difícil. Seria nesse contexto, dentro desse 169. O STJ ele é um pouquinho mais aberto, ele permite uma flexibilização ainda maior. Mas foi um avanço bem importante através desse tema também que foi julgado para essa matéria do auxílio reclusão, permitindo, então, a concessão para muitas famílias que ficaram a desamparo em virtude de que o segurado hoje não está mais com a família trabalhando, mas cumprindo pena, eventualmente, num presídio, seja ele em regime semiaberto, fechado, e atualmente também é reconhecido, até na via administrativa, em prisão domiciliar, desde que o regime originário seja o semiaberto ou fechado. Então, seria isso do 169 que eu queria comentar, porque é um Sim. tema Não, bem mas esse relevante. tema é importante. E eu queria só fazer um comentário que é importante até para quem está assistindo, que é mais jovem na Previdência, mais jovem, eu digo, no estudo, né, da Previdência, para dizer que o auxílio reclusão nem sempre foi assim. Então, acho que isso é um fundamento bacana para comentar, porque nem sempre ele foi um benefício de baixa renda. Considerando que ele é um benefício previdenciário e não assistencial, ele não tinha antes esse critério da baixa renda, né, doutor Lázaro?
Ele vem por Não, não causa de uma questão de política toda. Na época, é, se eu não me engano, foi do PC Farias, né? Que gerou toda uma comoção. foi E, que e aí, lá o 98 a aprovação dele, né? Em 1998, do critério da baixa renda, né? E sempre tem aquela discussão, porque às vezes pode acontecer do que os dependentes da vítima não recebam a pensão por morte, né? Em virtude por quê? Porque o segurado que faleceu, ou melhor, o que faleceu não era segurado, tinha perdido a qualidade de segurado, então não vai gerar pensão por morte. E o que cometeu o crime, o autor do crime, o homicida, ele às vezes é segurado, e aí vai gerar o auxílio reclusão. Então isso sempre gerou um debate no meio um jurídico, acalorado, né? doutrinário, se seria válida a manutenção. Mas nós temos que pensar que quem recebe são os dependentes, né? Então não é a pessoa que é culpada, Sim. então os dependentes que ficam a desamparo. O ideal é que tanto que foi vítima tenha seja assegurado para gerar pensão por morte, como aquele que também acabou cometendo para os seus dependentes. Mas um dado muito triste é que nós temos dados atuais que 50% da população economicamente ativa hoje está na informalidade, por perda de emprego, pelo valor que ganha muito baixo, não consegue recolher as contribuições. Então, isso gera uma desproteção social muito grande. Então, cada vez mais é importante se tratar dessa questão da manutenção da qualidade segurada, orientar essas pessoas a fazerem uma contribuição, pelo menos, de tempos em tempos, para não perder essa qualidade, para manter, porque senão nós vamos ter, no futuro, muitas situações de só buscar o BPC, né? Sim. Benefício continuado, em vez da prestação previdenciária. E a saída realmente é a melhoria das condições de trabalho, nível de emprego, né? Crescimento econômico, mas isso é um passo mais à frente. Mais à frente. Mas aproveitando para dizer que quanto a essa questão de quem vai receber, né, se só a vítima ou que às vezes até a pessoa que comete o crime, eu gosto sempre de falar para os alunos que é a história da cigarra e da formiga, né? Então, assim, quem está protegido, quem se protege, vai ter sempre algo para buscar a mais do que quem depende só do benefício assistencial. Então, assim, Exatamente. não tem como a gente. Eu sempre faço comentário de que a gente não pode generalizar, né? Eu digo assim para quem está nos assistindo, porque essa questão do auxílio reclusão, ela tem uma relação direta com a tua relação com a Previdência. Então, se você se relaciona com a Previdência, não tem nenhuma relação de assistência, é uma relação direta como se fosse mesmo uma questão de previdência e seguro, né? Se você está se relacionando com a previdência, você vai ter algo em troca. E é bem importante desmistificar essa ideia de assistência. Doutor Lázaro, eu sei que nós temos que ir para o próximo, mas deixa eu ler duas perguntinhas aqui, senão Claro, depois eu apanho no final da live. O Manuel vamos lá. Moreira da Costa, ele falou assim, ó, para incidente ao STJ, tem que passar no colegiado da TNU. E o parágrafo 1º do artigo 16 da lei, né, dos juizados? Bem, passar pelo colegiado não é bem a palavra, né, doutor Lázaro? Ele vai É ter que um requisito de admissibilidade como qualquer outro, né? é assim. Por exemplo, para poder ser apresentado o incidente primeiro para a TNU, a decisão da turma recursal tem que ser de colegiado. Então, também, se, por exemplo, for uma decisão monocrática do relator na turma e não houver o agravo interno para o colegiado da turma, então também não tem como ensejar o incidente para a turma nacional. Quando vai para a turma nacional, se for a decisão monocrática do presidente ou de um relator, também não dá para entrar com o pedido para o STJ. Então, justamente, para ensejar o incidente para o STJ, tem que haver a decisão do colegiado da TNU. Então, quer dizer, quando houver uma decisão, por exemplo, do relator que for monocrática e negar o seguimento, vai ter que ser agravada essa decisão para que tentar levar para o colegiado da própria turma nacional para, em seguida, propor para o STJ em caso da decisão ser mantida. Porque de decisão monocrática não cabe recurso para instância superior. Isso vale também para o recurso extraordinário. Você não consegue, de uma decisão monocrática
seja de turma recursal, seja de um tribunal ou da TNU, você apresentar o recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário ele pressupõe uma decisão também de órgão colegiado, e a uniformização ela também pressupõe uma decisão que tenha sido dada pelo órgão colegiado, porque é a decisão de última instância do órgão originário, né? Então, se você tem uma decisão monocrática, via de regra, não sei, tem decisões que a turma nacional prevê a irrecorribilidade, com algumas decisões da presidência, mas via de regra todas elas são recorridas para o colegiado, a não ser algumas exceções ali que agora o regimento interno prevê, né? Na verdade, né, doutor Lázari, não tem nada de informal o juizado na parte recursal. Ele é complexo e ele exige um conjunto de recursos para que a gente possa viabilizar alguns direitos, inclusive na readequação do julgado, né? Quando tem uma decisão, um processo baixa para fazer algum tipo de readequação, tem um conjunto de recursos e de opções para o advogado que precisa comprar o livro do doutor Lázari para entender como funciona, ler os regimentos da turma, o regimento da turma nacional, para saber em qual cabe o quê, porque não é simples, né? Eu diria assim os juizados especiais, o federal principalmente, ele montou um sistema recursal mais complexo do que o procedimento comum hoje. Então, você tem hipóteses recursais, sistemática de recursos, a questão da admissibilidade, que está muito mais complexo. Então, do que é o procedimento comum. Por isso que é natural até uma antipatia por parte de muitos advogados em relação aos juizados especiais, porque na sua essência não era esse o objetivo de criar um modelo tão cheio de, vamos dizer assim, de recursos, mas também com tantas particularidades, com tantas filigramas, né? Que nem o procedimento comum tem. Então, isso realmente gera uma certa aversão de muitos profissionais em atuar nos juizados especiais em virtude disso. Mas a competência ela é absoluta, como nós já comentamos, e aí, por força disso, o valor da causa até 60 salários mínimos não tem como fugir, né? A não ser se a parte for esperar superar esse montante. Mas as pessoas mais pobres, que têm benefício de valor mais baixo, se esperar também não vai dar, porque depois de 5 anos da prescrição, ele nunca vai atingir para superar o limite, né? Então, acaba Com realmente certeza. tendo essa distorção nessa E questão às da opção. vezes, eu até entendo o comentário de alguns advogados que estão comentando agora aqui, às vezes, para interpor o incidente e ele chegar até a ETNU, você vai precisar de 3, 4 recursos para que ele seja recebido lá, né? Porque eu posso ter a inadmissão preliminar aqui do presidente da turma, depois eu posso ter a inadmissão do presidente da TNU, depois a inadmissão do relator. Então, é um conjunto é um fluxograma todo para chegar Muito até o resultado final. verdade. Mas vale a pena. Eu tenho aqui, eu E posso fazer assim um comentário pessoal. Oi? não, e ainda depois, que eu acho que é uma situação que ainda a maioria das vezes o que acontece. A TNU ela fixa teses jurídicas e Sim. ela, de regra, ela não aplica aquela tese ao caso concreto. Ela devolve ainda o processo para a turma, daí quando ela dá provimento, para fazer adequação com a tese fixada. E aí, quando volta para adequação, muitas vezes a turma recursal não faz adequação como foi fixada pela TNU. Aí vem a reclamação, que é uma outra situação que tem Ou também uma às série. vezes, quando vai fazer adequação, o posicionamento da TNU já mudou. Eu tenho vários alunos que têm dito, professora, mas desceu para adequar. Quando chegou para adequar, o posicionamento do STJ mudou, ou da TNU, e aí agora? Então não é fácil, mas eu ia comentando que assim, eu tenho bons resultados. Eu tive É, bons resultados com processos complexos, em que nós tivemos que entrar com mais de 4, 5 recursos para conseguir ver o processo julgado pela TNU e os é, resultados foram bons. Então vale a por isso, pena. por isso que a gente reitera a questão de se fazer um estudo aprofundado da prática processual, principalmente no âmbito judicial, ali o caso da pós e EPREV, porque não dá para conhecer mais ou menos, a gente tem que conhecer com profundidade essa questão toda,
porque às vezes você sabe um pouquinho, não sabe o todo, e aí acaba o resultado não sendo esperado, né? Mas vamos em Isso. frente. Doutor Lázaro, indo para frente, só vou responder aqui uma outra questão. O pessoal está falando de FONAGEF e questão de ordem. E é importante frisar que, enquanto as questões de ordem são vinculativas, o FONAGEF não é, né, doutor Lázaro? Não sei se ainda continua do mesmo modo. Sim, eu vou participar, inclusive, agora do próximo FONAGEF, que vai ser feito em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 12, melhor, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, na meados de outubro, né? O FONAGEF é reunido uma vez por ano pelos juízes que atuam nos juizados especiais, com o objetivo de debater os temas mais polêmicos, principalmente questões processuais e algumas questões de direito material também. Por quê? Porque a turma nacional, via de regra, ela não uniformiza questões de direito processual, e sim de direito material. Então, os juizados especiais, eles não possuem um órgão para uniformizar questões de direito processual, o procedimento dos juizados. Então, o FONAGEF ele nasceu com essa perspectiva. Foi criado pela Associação dos Juízes Federais, que é a AJUF, e uma vez por ano, então, os juízes que atuam nos juizados se reúnem para debater os temas mais polêmicos que surgiram no último ano para o atual e aprovar enunciados que servem como uma sugestão, uma orientação, não tem caráter vinculativo algum. Então, ninguém está vinculado ao que o FONAGEF ditou do enunciado. Ele pode ter aquilo como um referencial. Então, eu já participei de vários dos FONAGEFs, não participei de todos, mas de grande parte deles, vou participar agora do próximo também, no mês de outubro. Mas então esse é o objetivo. O objetivo é de tentar criar uma certa uniformidade em questões processuais. E, eventualmente, é tratado também de algumas questões de direito material para também fixar algum entendimento que representa uma sugestão, um referencial que pode ser aceito ou não pelos juízes que estão em várias de juizados ou turmas que atuam em juizados. Tá? É esse o objetivo. Certo. Então, passando para o nosso próximo ponto, só a Daniela de Paula Silva perguntou se assinantes premium podem assistir online. Daniela, o assinante premium ele pode assistir qualquer curso online do IEPREV. Então, se o curso do Dr. Lázaro tiver na modalidade online, esse em especial ainda não tem. Mas nós temos vários cursos do Dr. Lázaro que já estão na modalidade online. Então, o assinante premium ele tem acesso irrestrito quantas vezes quiser, a hora que quiser, a qualquer curso online do IEPREV. Inclusive, nós temos algumas promoções para quem for nos nossos congressos. Então, por exemplo, qualquer participante que vá no congresso, vá no congresso de Divinópolis, por exemplo, agora, dia 21 de setembro, qualquer participante do congresso de Divinópolis acessa o IEPREV Premium com 50% de desconto. Imperdível, impossível achar um pacote de serviços com revista jurídica, com boletim, com cursos online, com todo o acesso que tem, mais os simuladores de cálculo ainda, com 50% de desconto, como está o nosso pacote. Já aproveitei e fiz uma propaganda, doutor Lázaro. Tem mais de 50 cursos online, né? Tem mais de 50 cursos online. Exatamente. Então, tem até um nosso. Me permita ver, estou vendo um comentário aqui. Linda professora. Que coisa maravilhosa, né? Esses eu ignoro. Você não lê, né? Mas eu agradeço. Tá É bom bem. receber um elogio de vez em quando, né? Bom. Vamos em frente. Doutor Lázaro, então vamos para o nosso quinto tema. O nosso quinto tema é o 167, é a questão de cálculo de salário de benefício. Eu vou deixar para o senhor explicar. Essa também é uma questão que foi, embora julgada em repetitivo em fevereiro de 2018, foi um precedente, o primeiro precedente até foi meu, lá da TNU. Era justamente a questão das atividades concomitantes. Então, nós temos uma quantidade grande de segurados que, em determinado período da vida laboral,
tem duas atividades, com duas vinculações, enfim, salários de contribuição em locais separados, seja como emprego, seja como uma individual, outra como empregado. E na hora de requerer o benefício, o INSS ele costuma fazer dois cálculos em separado, um para uma atividade de menor tempo de contribuição e a outra de maior tempo de contribuição, que daí ele considera como sendo a principal. E aí depois ele soma os valores. Só que no calcular a atividade secundária, ele aplica o fator previdenciário considerando o tempo contribuído na atividade secundária. Evidentemente, quando vai somar, sobra um valor tão pequeno que a atividade secundária não reflete no cálculo do valor do benefício. Quase desaparece. Então, o que se estabeleceu? Que quando houve a mudança na questão do cálculo do salário de benefício, que deixou de ser os 36 últimos salários de contribuição, passou a ser, desde julho de 94, para quem já era segurado antes de 99, que é a lei que criou essa mudança 9876, e depois foi extinta a escala de salário base efetivamente em 2003, que era aquela que tinha o escalonamento, que tinha que cumprir um interstício mínimo em cada uma dos degraus da tabela, não teria mais razão de fazer cálculo em separado. Então, o artigo 32 da Lei de Benefícios, que falava do cálculo em separado, ele deixou de ser válido a partir dessa mudança da sistemática de cálculo do salário de benefício. Então, o que a TNU fixou de tese, que é a 167, que é o seguinte: quem for requerer um benefício, e é o que acontece desde abril de 2013, então vejam bem, todos os casos que nós temos, porque quem já estava aposentado antes disso não cabe nem revisão porque tem decadência. Então, todos os casos de aposentadoria, quando tem salários de contribuição em mais de uma atividade, na verdade não se faz cálculo em separado. Se soma os salários de contribuição naqueles meses, respeitados o teto. Então, se numa atividade contribuiu sobre R$ 2.000 e na outra sobre 3.000, o salário de contribuição naquele mês será 5.000. Se no outro só contribuiu em uma, será daquela lá. Mas se em vários meses tiver soma de salários de contribuição, ou tiver mais de uma contribuição, soma os seus salários. E não mais se faz cálculo em separado. Então, isso gera, em inúmeros casos, ajuizamentos de ação para buscar essa sistemática de revisão do cálculo da renda mensal inicial, para revisar o salário de benefício, possibilitando a soma dos salários de contribuição e não o cálculo em separado por múltiplas atividades. Então, é um enunciado muito bacana e que gera, então, uma possibilidade de melhoria do valor do benefício. 167. Essa tese eu tive o prazer de escrever em 2011, um artigo na Revista Brasileira de Direito Previdenciário do IBDP, com o Mário Kenji Miyazaki, que ele defendia muito essa questão, e eu me lembro que a gente cita no nosso artigo em 2011 já, se eu não me engano, é uma decisão do senhor, que era uma decisão que na época era isolada, né? Era uma decisão inovadora, mais isolada, e a gente tratava nesse artigo sobre a derrogação do artigo 32. Exatamente. Nossa, faz tempinho já. Faz tempo, mas foi mantida ainda pelo 167 agora, essa não foi modificada. Que bom, olha, essa é uma boa notícia, porque não há nada mais injusto do que aquela questão das atividades concomitantes, quando de uma das atividades sobrava lá 30, 40 reais. Era difícil de explicar para o cliente. Exatamente. Mas, doutor Lázaro, acho que o tema mais, assim, agora polêmico do momento é esse que nós vamos tratar agora. Aquela hora eu já estava até pulando a fila para falar da aposentadoria híbrida. Eu tive uma live com o Malcolm há 2 semanas atrás, ele também tratou bastante desse tema, e vai ser muito bom ouvir o senhor falar, porque quando eu estava no conselho, eu estou igual aquele menino do Zorra Total. Quando era criança lá em Barbacena, eu estou parecida. Quando eu era julgadora no Conselho de Recursos, na época que se chamava ainda Previdência Social, não era ainda de Seguro Social, eu tive o prazer de levar esse tema para pedido de súmula, de enunciado, na verdade, que não foi aprovado, mas eu levei no colegiado do Pleno,
citando exatamente uma decisão que o senhor fez parte, que é uma decisão junto com o doutor Favreto, se eu não me engano, Isso. e, e é uma decisão que, olha, eu gostava muito dela, aquela explicação, eu sei que o senhor vai dar agora, mas aquela questão já de que a própria híbrida já traz a questão dos 5 anos a mais, ela já traz uma questão diferenciada da aposentadoria por idade rural. Então, eu queria muito que o senhor falasse, porque eu lhe confesso, como eu digo sempre que sou sua fã, Oh, esse foi um cara. julgado que eu sempre utilizei dentro do conselho com base nas suas decisões. Doutora Ana, esse é o tema, vamos dizer assim, mais sensível do momento, né? Porque nós tínhamos julgado até pela TNU, o representativo de controvérsia, o 131, permitindo, no caso da aposentadoria híbrida, são várias questões. Primeiro, que a última atividade pode ser rural ou urbana, que na via administrativa só se considerava quando a última atividade era rural, e através de precedentes do Tribunal da Quarta Região, depois do STJ, a TNU assimilou também essa tese e estabeleceu a última atividade pode ser rural ou urbana, não importa, para somar os períodos para computar. Só que no 131, a TNU tinha fixado que poderia somar, inclusive, o tempo anterior à Lei 8.213. Então, tempo, vamos dizer assim, bastante antigo. Inclusive, o precedente que gerou esse representativo de controvérsia era de uma segurada que tinha trabalhado antes da Lei 8.213 no meio rural, tinha saído e depois trabalhou mais 5 ou 6 anos no meio urbano e contribuiu de forma não contínua ainda, e pôde utilizar todos os períodos para somar para ter aposentadoria híbrida com a idade, no caso, aumentar de 5 anos, 65 para o homem, 60 para a mulher, com os 15. Muito bem, então isso estava transcorrendo bem. Nós temos no STJ uma jurisprudência que não faz qualquer diferenciação do tempo ser anterior a 91, posterior a 91. Nós temos uma ação civil pública julgada mais recentemente também pelo TRF da Quarta Região, em que saiu uma orientação normativa do INSS para aplicar esse entendimento da possibilidade de usar o tempo anterior a 91 e também conceder para quem está na área urbana, não só para quem está na área rural. Mas aí o que aconteceu nesse meio do caminho? O porquê que a TNU voltou a reexaminar essa situação, o porquê que esse tema já estava julgado e agora, de repente, em agosto de 2018, foi concluído um outro julgamento, uma interpretação um pouquinho mais restrita a respeito dessa matéria. É que aconteceu, assim, inúmeros casos de pessoas que tinham trabalhado um tempo no meio rural, há muitos anos, vamos supor, há 10, 20, 30 anos no meio rural, saiu e aquela situação. Não teria como voltar para o meio rural, porque não teria que ter pelo menos o período imediatamente anterior ao implemento da idade ou do requerimento, não teria jeito. Então, se tiver alguma contribuição do meio urbano, ia trazer todo aquele tempo anterior. Então, o sujeito fazia uma, duas ou três contribuições no meio urbano e, com isso, objetivava buscar todo o período rural bem distante, bem sem nenhuma, tipo, às vezes 15, 20 anos de distância entre as contribuições que ele fez para requerer a aposentadoria e aquelas que ficaram do passado o trabalho rural. Aí começou que muitos juízes de turma recursal começaram a entender que a TNU no 135 não teria apreciado essa questão do tempo remoto, né, e descontínuo para efeito dessa aposentadoria híbrida, e que a TNU deveria reexaminar com esse viés, se no momento que se permite essa soma, mesmo anterior a 91, será que pode ter um lapso tão grande aí permitir pouquíssimas contribuições urbanas e somar todo o tempo rural? E aí ficou esse detalhe. Foi para julgamento da a TNU debateu bastante, tanto é que o relator era no sentido de não conhecer esse representativo, entendeu que já tinha sido julgado toda essa questão no 131, e por maioria houve a prevalência da tese que deveria ser apreciado novamente a questão, e que no 131 não estava
apreciado no seu total essa matéria, que ainda mereceria uma outra análise para essa questão do tempo remoto. Nesse 168 não foi afastada a possibilidade de contagem do tempo anterior a novembro de 91. Se permite, o voto que prevaleceu permite, só chega à conclusão que cada vez vai ser mais difícil usar o tempo anterior a 91, porque ele vai ficando remoto. Então, nos primeiros anos seria possível, mas vai chegar o momento que vai se tornar remoto e a utilização vai se tornar praticamente inviável. Então, esse é o contexto que a gente tem. Vamos dizer assim, houve houve um detalhamento muito grande em virtude, talvez, dessas situações que eu estava comentando, do desvirtuamento da tese jurídica de uma maneira que acabou causando uma reapreciação dela. Particularmente, eu entendo que não seria o caso, na minha percepção, eu concordei com o voto do relator, que ficou vencido, acho que realmente a questão já está decidida pelo STJ, tem na ação civil pública, não deveria se fazer essa separação, até porque a lei não fala disso, né? Mas foi esse o entendimento que a TNU adotou e que me parece agora já tem essa matéria vai chegar ao STJ, porque é um tema muito debatido no âmbito do STJ, tem muitos precedentes, e os precedentes que conheço do STJ, eu não vi essa diferenciação na aposentadoria híbrida da questão do tempo remoto, né, de impossibilitar a soma para efeito de chegar aos 15 anos necessários. Então, essa é a questão que se coloca e bastante delicada, né? Porque aí vem a questão, o que é remoto, o que não é remoto, quanto tempo pode haver entre o rural e o urbano para ser considerado remoto ou não, e aí tudo isso vai para um bom senso numa análise do caso concreto. E essa dúvida, né, doutor Lázaro, eu acho que eu vi já vários comentários. Eu vi comentário da doutora Jane, do doutor Malcolm, do Elvio, da minha sócia Gisele, que também é especialista em rural. Eu acho assim que a preocupação maior, e é uma preocupação que hoje eu vejo que está em volta de tudo que vem dos colegiados, dos julgamentos colegiados, é a insegurança. Porque o que fazer com as pessoas que acreditaram numa norma que parecia que iria atendê-las, e de repente essa norma ou essa aplicação, ela sai um pouco do contexto literal positivado e vai um pouco para um grau de interpretação. É claro que a norma vai ser interpretada sistematicamente, a gente tem que fazer uma análise do contexto geral, né? O que me preocupa é qual era a intenção do legislador quando criou essa regra. E aí isso não fica claro, porque mesmo na exposição de motivos da lei, ela também não esclarece exatamente essa questão. Então a gente fica aí vem uma pergunta que eu vou fazer para o senhor, mas na verdade nem eu sei a resposta. Porque hoje no Tribunal Administrativo nós estamos recebendo muito a aplicação, o pedido dos advogados para o uso da LINDB, que é essa nova lei de introdução das normas no direito brasileiro, que antigamente era a introdução ao Código Civil, ela mudou de nome, agora ela é uma sobrenorma de direito, e ela vem falando da aplicação, como a gente aplicaria, tanto no administrativo como no judicial, os precedentes, se seria o precedente do momento ou o precedente da época do fato. Então, acho que essa é uma questão que vai gerar bastante discussão, até porque a maioria das vezes a época do fato a norma ainda não existia. Então, qual seria a regra aplicável? Toda a questão do direito intertemporal e outra questão quando os tribunais também fixam teses jurídicas, também estão adotando muito a delimitação do período que ela se aplica, né? Fazendo modulação de efeitos dela, né? Que é o caso que o Sim. Supremo reiteradamente faz nas repercussões gerais, é a modulação dos efeitos da decisão que ele toma, principalmente quando ele muda de posicionamento, porque até o Supremo muda muitas vezes a sua jurisprudência quando vai julgar a repercussão geral. Então ele também tem feito modulações
e até para respeitar algo que já vinha sendo praticado há muito tempo. Quando ele também demora a decidir, ele faz modulações. Mas é difícil. Isso tudo gera essa insegurança jurídica muito grande. Então, quer dizer, se tinha uma situação de que era tranquila, e tanto é que tem até ação civil pública julgado pelo tribunal, tem jurisprudência reiterada do STJ, mas de repente surge uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Né? E aí está a pedra a ser removida. Ou ser gerar uma nova reinterpretação, e a gente entende que isso vai acabar necessariamente no STJ para uma decisão definitiva a respeito desse tema, é o que eu imagino. Então, quer dizer, aquilo que eu lhe comentei, havia, num primeiro momento, não se imaginou que poderiam surgir essas situações, vamos dizer assim, será que é válido alguém só fazer uma ou duas contribuições, que alguém que trabalhou no meio rural, vamos imaginar lá dos 12 aos 27 anos tenha trabalhado no meio rural, nunca mais trabalhou, agora com 65 anos de idade, vai lá e faz uma contribuição urbana e a aposentadoria híbrida seria de vida? Será que isso essa é a intenção também do legislador? Então, são questões bem polêmicas, né? Mas acho que essa questão que o senhor citou, ela até é uma questão mais pontual, né? Fez 2, 3, 4. O que preocupa é quando a pessoa tem 8 anos de rural, 7 de urbano, ela está quase fechando os 15 ali, já numa idade avançada. Então, não é muito complicado. Quando eu atuava ainda na advocacia, o meu escritório era 90% rural. Então, o Paraná tem muito rural, né? Então, trabalhei muito com esse público, assim, eu sei que é difícil, a vida deles não é fácil. Viu? Eu estou vendo aqui que quem está nos assistindo é o nosso amigo José Antônio Savares, que dá um abraço para ele, está mandando mensagem aqui para nós agora, né? E então, a satisfação tê-lo também acompanhando a nossa live, o nosso bate-papo aqui. Um grande abraço, meu amigo. Eu não tinha visto ele aqui ainda, eu estou meio atrasada nos comentários aqui, mas eu já aproveito para mandar um grande abraço. Também tive a oportunidade de entrevistá-lo já faz umas 3 semanas, foi muito bacana. Um beijão para ele do coração. Você sabe que nós moramos na mesma cidade, nós marcamos café 5 vezes por ano e não conseguimos nenhuma. E até a live cada um fez da sua casa, né? Sim, até a live a gente fez a distância. Mas olha, eu estou devendo uma visita, eu vou até lá. Olha, o doutor Savares está me ouvindo, ou essa semana ou semana que vem eu vou até lá para levar de presente o livro que o doutor Lázari também escreveu, o livro do Congresso do IEPREV. Eu estou na dívida, eu vou lá para levar. Doutor Lázari, deixa eu aproveitar só registrar também a presença do professor Kerli, que também é um professor de custeio, então ele também está nos assistindo, e registrar que muitas pessoas perguntaram sobre a revisão da vida toda, mas nós não vamos entrar nela hoje, porque daria uma live inteira só sobre revisão da vida toda. Eu sei que está no aguardo do julgamento da TNU sobre isso, então eu não vou entrar no tema, mas já vou aproveitar para dizer que tem um artigo muito bacana no livro do IEPREV, que é da autoria do Diego Schuster, excelente artigo, que inclusive foi citado no julgamento da vida toda no TRF4 e está no nosso livro. Perfeito. É um tema muito bom esse, como reafirmação da DER, né? São temas também ainda polêmicos que merecem um novo debate, né? Sobre reafirmação da DER, deixo eu só fazer uma propaganda aqui. O doutor Savares vai palestrar agora no seminário de Divinópolis sobre esse tema. Então, dia 21 de setembro, o pessoal que é de Minas ou que esteja disposto a ir para Minas, passar um dia maravilhoso conosco lá, uma região muito bacana, 100 quilômetros mais ou menos de BH. A gente vai ter um seminário no dia 21 em Divinópolis e o doutor Savares vai tratar desse tema, vai tratar de várias questões, dentre elas um pouquinho da reafirmação da DER. Perfeito. Muito bem. Vamos só responder alguns questionamentos aqui para nós irmos para o nosso encerramento aqui, doutora Ana. Claro. O senhor quer ir procurando a pergunta ou posso ir fazendo?
você pode falar aí. Perfeito. Então, o Marcos Apolinário, ele está perguntando quanto à devolução de valores em antecipação de tutela, se eles estão sendo intimados para depositar judicialmente, se tem alguma saída para não devolver em razão da boa-fé. Essa pergunta é difícil, né, doutor Lázari? Isso, porque é um tema que eu interpreto que o Supremo Tribunal Federal, quando examinou a questão, nos casos que ele examinou, ele sempre deu pela irrepetibilidade, né? Depois ele chegou a dizer que a questão não era de índole constitucional, que era por via reflexa, não dando a repercussão geral ao tema, mas em outros agravos, posteriormente a essa decisão, chegou a dizer novamente que era irrepetível. Então, assim, no âmbito de procedimento comum ainda, o cito pelo nosso tribunal, TRF da Quarta Região, ele não manda devolver, ele entende que é repetível ainda, né, seguindo a orientação do STF. A TNU tinha a súmula 51, que era pela irrepetibilidade. Eu lembro, quando estava na TNU, a gente por várias vezes tratou desse tema, e eu sempre defendi que o STF tinha posicionamento pela irrepetibilidade, embora divergente da jurisprudência do STJ, que tem o repetitivo, por repetir. Então, o tema é realmente muito difícil, uma solução nessa matéria, porque a TNU revogou a súmula 51, está seguindo os repetitivos do STJ. Agora, aí vem o ponto, né? Se o segurado está recebendo o benefício, vai haver a dedução. Agora, se ele não estiver recebendo o benefício, o que vai ser cobrado dele, né? Talvez um benefício futuro, mas aí poderá até ter um novo benefício, isso também pode ter dado a prescrição para essa cobrança e tudo mais. Então, é um tema ainda bastante complexo, não se tem uma solução pronta, né? Eu lembro que a gente não tem como, tem situações que a gente não visualiza, né, uma solução efetiva, né? Tem que buscar, tem que tentar recorrer, mostrar a impossibilidade, tentar levar por uma questão constitucional, né, do direito social a ser protegido e assim por diante. Na verdade, acho que quanto a esse tema, dando só uma opinião, né? Eu acho que o que restou agora é aguardar algo que venha do STF, porque o STJ ele tem mantido esse posicionamento e eu até acreditava que não, que esse posicionamento fosse ser revertido dentro do próprio STJ. Mas, para minha surpresa, ele foi se pacificando de um modo que só o STF, que desculpem aqui, eu não acredito muito, virou a nossa tábua da salvação, que, a meu ver, é bem preocupante nessa matéria. Mas também, né, doutor Lázaro, traz uma nova realidade para quem atua com benefício de previdência, que é cuidado com as pequenas, né? Eu acredito que deveria ser, pelas partes envolvidas, tentar demonstrar lá no Supremo, o relator do processo da desaposentação, da importância de levar isso com o próximo presidente também, que está assumindo essa semana, demonstrar que deveria ser colocado na pauta os embargos de declaração na ação da desaposentação para que o Supremo se manifestasse especificamente sobre essa questão da devolução não dos valores, né? Porque se ele já definir nessa questão da desaposentação, da não necessidade, como uma forma até de modulação dos efeitos, isso resolveria grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, eu acho que talvez esse trabalho de convencimento, talvez no próprio Supremo, as partes envolvidas, algumas associações, enfim, tentar provocar o Supremo para essa matéria estar bem madura para ser julgada, né, dentro dos embargos. Sim. E aproveitando, doutor Lázaro, deixa eu fazer um comentário. Só permite, quero mandar um abraço para o Senhor dos Anéis, que é o Giscard, que está nos assistindo. O Giscard foi trabalhou comigo na área de informática e ele foi um dos criadores do processo eletrônico. Excelente profissional na área de TI. Um abraço aí. Nossa, que maravilha. E que bom que nós temos várias pessoas assistindo hoje, inclusive de outras áreas, né, doutor Lázaro?
que eu já vi aqui engenheiros, pessoal que trabalha com segurança do trabalho, então médicos, peritos, agora há pouco tinha o Neto aqui também, o Pitts, que eu aprendi a falar o nome dele depois de 3 anos. Doutor Lázaro, deixa eu fazer um último comentário. Eu tenho escutado de alguns alunos uma dúvida, que é o seguinte: a devolução dos valores recebidos em tutela, ela ficou, essa questão já está, né, mais do que levantada pelo STJ, mantida. Mas e quando essa decisão ela vem de sentença? Eu posso interpretar diferente ou eu interpreto igual? Eu tenho ouvido muito isso dos alunos. Porque assim, eu entendo que tem interpretação tem que ser diferente, porque a tutela, que eu acho que foi definida no representativo, lá, melhor, no repetitivo do STJ, seria aquela tutela, que na época tutela provisória, hoje chamada tutela de urgência, né? Então, ela é uma apreciação antes da sentença, porque a sentença, via de regra, ela, por si só, ela não teria o efeito suspensivo no recurso, ela teria apenas efeito devolutivo, ainda mais nos juizados especiais, que a própria lei diz que a sentença tem no efeito devolutivo. Só que, às vezes, a própria sentença, ela traz o julgamento procedente e com a concessão da tutela de urgência. Então, na verdade, o que dá para se argumentar, eu acho que isso é possível de nessas hipóteses, se o recebimento do recurso foi apenas no efeito devolutivo, então aquela decisão que mandou, o que plantou o benefício e que já foi pago as prestações da implantação de imediato, ela sustentava por duas razões. Uma pela tutela, que eventualmente foi revogada, mas ela sustentava também pela sentença que tinha efeitos apenas devolutivo e não suspensivo, porque não foi recebido com esse efeito. Então, justamente, se você já teve tutela e assim houve recurso à sentença, não foi dado efeito suspensivo. Então, a própria sentença por si só, ela já era estaria autorizando o pagamento. Então, também pode-se buscar com esse argumento jurídico a manutenção e a não devolução num caso como esse, né? E lógico, e assim, se também houve, no caso da tutela, confirmação da tutela pelo tribunal, então o STJ tem um outro repetitivo que diz que se houve uma dupla conformidade, não há necessidade da devolução. Mas Perfeito. são pequenas questões que podem ser abordadas no contexto. Quero mandar um abraço para o Dr. Vitor Souza, que também vi que agora chegou aqui, está nos assistindo. Um grande abraço para ele. E recebi essa semana o livro dele, excelente, muito bom. Já estou aí num terço, já li um terço do livro. Doutor Lázaro, então eu Vamos acho que eu lá. vou encerrar, porque o senhor deve estar cansado também, né? Nós já estamos num horário avançado, né? Amanhã o dia, Plena segunda-feira. né? Temos amanhã dia de trabalho, né? Então, mas vamos encerrando por aqui. Eventualmente algum questionamento depois a gente responde na medida do possível, né? De que foi enviado para poder também dar um retorno para quem ficou assistindo esse tempo todo, né? Perfeito. Eu vou agradecer imensamente, primeiramente em meu nome, também em nome do IEPREV, em nome do Dr. Roberto. Dr. Roberto, que carinhosamente faz a pauta para que eu possa fazer as entrevistas. Então, ele normalmente que faz a pauta, conversa com os entrevistados. Então, eu agradeço em meu nome e em nome do Dr. Roberto. É sempre um prazer ter o senhor conosco. E muito obrigada pelos ensinamentos. Hoje foi muito bacana. Eu tenho certeza que o público aproveitou bastante. Nós estamos já quase 2 horas de live, ainda estamos com. Agora, nós estamos ainda com 65 pessoas. Chegamos a mais de 100 pessoas e agora ainda estamos mantendo o público até o finalzinho da nossa live. Então, olha, também agradeço. Parabéns pela iniciativa. Um abraço para o Dr. Roberto, que está nos assistindo e está firme até esse momento também, né? E a todos os que estão ainda acompanhando, mandando mensagens, que eu vejo que chega de vários lugares, e aqueles que também vão depois ter oportunidade de assistir nos próximos dias esse nosso bate-papo, que a gente espera tenha colaborado para um processo mais justo, uma solução dos casos
em matéria previdenciária que traga um pouco mais de conforto e que também que proteja um pouquinho mais as questões de direitos sociais, que são direitos fundamentais dessas pessoas todas, que na maioria das vezes dependem do seu benefício previdenciário como único meio de vida, né? Então, eu acho que o direito previdenciário, a gente se dedica tanto, a gente tem um amor muito grande por esse ramo do direito, mas é justamente porque eu vejo, na minha concepção, é um dos mais importantes do nosso contexto judiciário, porque atinge a milhões e milhões de pessoas e que dependem dessa proteção da nossa previdência para se manterem para o pão de cada dia, né? Então, isso é. Então, fica um grande abraço a todos, né? E até uma próxima oportunidade a gente se encontra para um novo debate. Com certeza. Eu vou aproveitar então, mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, o Everson Salen, que também é professor, a Helena, que gentilmente foi colocando para nós nos comentários aqui sobre os livros do Dr. Lázaro e sobre o curso. Agradeço o apoio dela na live. A minha irmã Célia Mara, meu irmão João Carlos, que também estavam assistindo. Um abraço. Aproveitar, né, doutor Lázaro, e mandar um abraço para os irmãos que fazem tanto pela gente. Aproveitar para mandar um abraço para o marido também, que esse também estava assistindo. E dizer para vocês que quem gostou, compartilha, para que a gente possa dividir com outros alunos, outros advogados, todo esse conhecimento que o Dr. Lázaro gentilmente dividiu conosco. A live ela fica no Facebook, mas ela também fica disponível no canal do IEPREV, no YouTube, e também no meu canal do YouTube, Professora Ana Paula Fernandes. Então, lá nós temos todas as lives para vocês aproveitarem, comentarem e ouvirem tantos ensinamentos que a gente tem recebido. Doutor Lázaro, muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todos e até mais. Um grande abraço, um beijo grande para todos aí. Ficamos assim e nos vemos na semana que vem. Semana que vem nós vamos ter a doutora Jane Berwanger e ela vai trazer para nós muitas novidades sobre o rural. O que está acontecendo, qual é o histórico que nós temos aí desde a Constituição até os dias de hoje com os benefícios da população rural. Então, um abraço a todos e até semana que vem.